Após acusações da ONU de estar envolvida com palestinos extremistas, ela anunciou que encerrará suas funções no final de fevereiro, deixando 90% dos palestinos desamparados. Você está numa maestria militar, e é isso que veremos com maestria no vídeo de hoje. Quer se tornar um mestre e ter seu nome citado no vídeo para milhares de pessoas? Isso é mais simples do que você imagina. Clica e assiste esse vídeo gratuito que eu deixei aqui no canal. A queda da ONU. Após a invasão realizada no dia 7 de outubro, Israel começou a conquistar Gaza e investigar como o ato ocorreu, procurando culpados e pessoas envolvidas. Essa manobra foi realizada buscando a proteção israelense. E alguns acontecimentos que ocorreram nesta época acabaram fazendo a ONU perder muito investimento, pois, segundo informações, eles estariam envolvidos com os extremistas. Isso me fez pesquisar mais a fundo essa informação, entrando em diversos canais de notícias, blogs e até sites governamentais. Então, durante a minha pesquisa, encontrei algo relativamente pesado no New York Times, em um canal israelense, que envolvia a ONU e a ofensiva realizada no dia 7. Segundo informações, após a dissolução do comando extremista em Gaza, os militares começaram a cercar Khan Yunis, pois muitos extremistas fugiram para lá buscando refúgio. Mas uma descoberta trouxe uma questão muito antiga à tona, pois durante as incursões, os militares entravam em casas, hospitais e escolas, buscando capturar extremistas refugiados, que faziam desse local uma base provisória. Quando os militares entraram em uma clínica da UNRWA, que é uma agência da ONU para refugiados palestinos, encontraram mais do que apenas alguns extremistas. Eles encontraram armamentos do Nukba, uma força de elite do Hamas. Segundo a inteligência, foram encontrados RPGs, rifles, Kalashnikov e muita munição. Mas o pior é que tudo estava embalado com a logo da UNRWA. Mas indo ainda mais a fundo, descobri que isso ocorre há mais de 10 anos. Pois em 2014, durante a Operação Protective Edge, vários projéteis dos extremistas foram encontrados em uma escola administrada pela agência da ONU. Outra questão mais recente foi de que médicos e professores da agência estariam escondendo reféns. Até o momento, tivemos 2 casos desses confirmados. O primeiro foi de uma pessoa de menor idade. Ela tinha sido tomada no dia 7 e, após isso, foi mantida no sótão de um professor. Ela disse que não recebia alimentação, nem mesmo cuidados médicos. Já o outro caso foi um médico que manteve um refém em sua residência. Isso aumentou a desconfiança de Netanyahu, que começou a pedir a substituição da agência, pois os dados apontavam que eles estavam financiando o grupo, enviando armas, munições e suprimentos para os extremistas palestinos. Isso fez com que diversos países cancelassem os investimentos enviados para o UNRWA. Mas o que fez grande parte desistir, fazendo a organização perder 20 investidores e ter uma quebra de 2,2 bilhões de reais na receita, foram 13 homens. Segundo relatos, 12 funcionários da agência ajudaram ativamente no dia 7, onde estavam fortemente armados, e 7 deles invadiram Israel e os outros 5 ficaram dando apoio. Isso foi descoberto pela própria ONU, mas logo vamos falar sobre isso. A questão mais importante agora é que um desses invasores era um membro ativo do Hamas. Isso foi confirmado pelos líderes do grupo. Isso fez com que grande parte dos países perdessem a confiança na agência. Pois se os extremistas possuíam um homem infiltrado, quantos mais não existem? Pois se levarmos em consideração, a UNRWA possui hoje 13 mil trabalhadores. Dentre todo esse pessoal, eu tenho certeza de que existem muitos que estão ali buscando o melhor para os palestinos. Mas para a organização estar desviando dinheiro e comprando armamentos pesados para os extremistas, não existem apenas 12 homens ajudando. Mas com toda certeza, existe uma rede que integra a UNRWA ao Hamas. Com isso, diversos países pararam de investir, fazendo a organização perder 60% de todo o valor que era obtido. Mas não foi só isso, pois os americanos exigiram que a ONU investigasse o caso, pois se não fosse tomado providências, ele não iria ajudar mais. E pelos Estados Unidos serem o maior contribuinte, as Nações Unidas acataram ao pedido. Isso levou à confirmação de que existiam trabalhadores em conjunto com extremistas. Até o momento já foram encontrados 9 deles, que foram demitidos de seus cargos. Mas mesmo que a ONU limpe a agência,
muitos países não vão voltar a investir. Um deles é a Alemanha, que bloqueou todos os investimentos após a primeira evidência. Foi em 2014, quando encontraram materiais escolares como cadernos, livros e panfletos com material sensível, onde ensinavam pessoas de menor idade, se é que você me entende, a usarem armas brancas para abater soldados, incitava o ódio, entre diversas outras coisas. Desde esse caso, Israel vem denunciando a UNRWA, mas a ONU nem se preocupava em investigar. Quando a Alemanha bloqueou os investimentos, eles nem ligaram, pois era apenas um país, e isso não iria interferir no orçamento. Mas após 20 países congelarem a ajuda financeira, e dentre eles ter o maior investidor, fez a ONU começar a realizar as investigações, algo que deveria estar ocorrendo desde 2014. E mesmo a ONU sabendo de tudo isso, eles pediram para os governos que voltassem a investir e apelaram para a humanidade dos governantes. Disseram que caso eles não façam isso, a agência terá que fechar as portas ainda esse mês. Segundo eles, até o final de fevereiro, cerca de 90% dos palestinos estão sem ajuda alguma. E frisou que caso isso ocorra, alguns perecerão por fome. Mas essa comoção não resolveu, pois os Estados Unidos, que é considerado o maior investidor, disse que só libera a verba após uma investigação minuciosa, mostrando que não existe mais problemas. Diante de todo esse ocorrido, alguns noticiários disseram que Netanyahu está com ciúmes pelos palestinos terem uma agência de ajuda própria. Mas esses mesmos jornalistas não mostram as evidências na rede e continuam deixando seus telespectadores acreditarem em mentiras. Não sabemos qual será o real destino da UNRWA, mas sabemos que Israel tomará todas as medidas possíveis para que não ocorra outro 7 de outubro. Isso reflete até mesmo nos túneis, que estão sendo inundados. Todos aqui devem saber que os túneis construídos pelos extremistas em Gaza possuem muito valor estratégico para o grupo. Isso fez com que os militares e governantes tomassem uma decisão: inutilizar e inundar esses túneis. Desta forma, os extremistas perderam grande parte de sua logística, já que esses túneis eram usados para que pudessem se esconder, organizar as operações e, o pior, fabricação de armas e explosivos. Com isso, eles são muito importantes para o futuro do grupo. Isso fez com que os militares começassem a bombear a água do mar para dentro dos túneis. Mas isso parece que não trará tantos resultados como pensávamos, já que para eles fazerem isso, o local não pode apresentar risco estrutural e nem degradar o meio ambiente. E outro ponto, que deixa mais difícil ainda, acabar com os túneis. Foi uma descoberta realizada nesta sexta-feira por volta das 16 horas, onde alguns militares encontraram planos e mapas dos extremistas, algo relativamente normal nos últimos dias. Mas o que chamou a atenção é que nos mapas mostram detalhadamente grupos como Hamas e Jihad Islâmica usando as mesquitas de Gaza. Segundo o relatório militar, dezenas de mesquitas em toda a faixa de Gaza servem como depósito de armamento, refúgio para extremistas e diversas entradas de túneis, e ainda aponta para a reorganização de comando, pois alguns integrantes utilizam esses locais para encontros. Com isso, podemos ter uma reestruturação de comando em Gaza. Mas vamos retornar ao caso dos palestinos, que podem ficar sem ajuda. Libertem os reféns. A provável extinção da UNRWA não é a única questão que os palestinos devem se preocupar, pois há pelo menos 3 dias as ajudas governamentais não estão entrando em Gaza. Por pedido da ONU e dos americanos, as ajudas para os palestinos chegam no porto de Azov e só após isso é enviado para eles. Mas depois da última negociação, onde os líderes extremistas exigiram a soltura de até 10.000 extremistas presos e 45 dias de cessar-fogo, e em troca libertariam apenas 40 dos 130 reféns, vem ocorrendo uma manifestação na região do porto, onde os manifestantes estão criticando abertamente o governo e exigindo a libertação de todos os reféns. Até que isso ocorra, eles não deixarão que nenhuma ajuda entre em Gaza. Com isso, já tem 2 dias que um carregamento de farinha está preso no porto. Os manifestantes são amigos, parentes e família dos 136 cidadãos que foram feitos de reféns no dia 7. Netanyahu se pronunciou, disse que está lutando para alcançar todos os objetivos, disse que vai destruir todas as forças militares e governamentais do Hamas em Gaza, trazer todos os reféns para casa. Mas no final, ele acrescentou uma nova exigência e disse que quer a garantia de que Gaza nunca mais possa ser usada como plataforma para uma ofensiva contra Israel. Mas isso não agradou os manifestantes, que gritavam
e afirmavam que essa tática está prejudicando os reféns, pois com mais de 100 dias desde o rapto e cada vez mais prisioneiros tendo óbito confirmado em cativeiro, eles afirmam que a ofensiva de Israel está ceifando a vida de seu povo e que o tempo está se esgotando. Até o momento, não existem previsões para liberar as ajudas, mas sabemos de uma coisa: quando esses caminhões entrarem em Gaza, muito provavelmente serão tomados por extremistas, pois isso ocorre desde o começo, onde existem até mesmo vídeos mostrando homens armados pegando diversas caixas e deixando apenas migalhas para os palestinos. Caso queira ver o vídeo completo sobre isso que estou dizendo, basta voltar a alguns vídeos e assistir a nossa análise sobre o presidente se juntando aos palestinos. E se você gosta do Maestria, assista ao vídeo que eu deixei aqui embaixo para você. É um desabafo. Além disso, eu tenho certeza de que o público que assiste ao Maestria Militar é um público qualificado. Por isso, eu sei que você tem uma opinião formada e eu gostaria de saber o que você acha sobre a provável saída da ONU de Gaza, o quanto isso pode afetar os palestinos. Agora, você sabia que a Ucrânia está utilizando uma nova estratégia? E isso está dando uma dor de cabeça gigantesca para Putin? Fiz uma análise completa, com todos os dados, e eu te conto tudo no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Basta clicar, que eu te vejo do outro lado em poucos segundos. Você está no Maestria Militar, e eu te vejo na próxima batalha.